Hoje iremos falar da histologia animal. A histologia é o ramo que estuda os tecidos, que são conjuntos de células adaptadas, diferenciadas para determinada função nos animais. Aqui estão os 4 tecidos básicos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. O epitelial, as células estão bem juntinhas, pouca ou nenhuma substância intercelular. Não tem veias, não tem vascularização, então por isso é chamado de avascular. Outra coisa importante, a nutrição desse tecido é feita através de difusão. Tá? Eles têm uma membrana basal, né, uma base glicoproteica, que separa o tecido epitelial do conjuntivo. Sua origem é principalmente na ectoderme, mas vai ser constituída na endo e na mesoderme. O tecido epitelial ele tem alguns tipos básicos, o de revestimento e o glandular. O de revestimento, lógico, o nome já diz, ele serve para revestir, tanto externamente, que são 3 camadas, epiderme, derme e hipoderme, e também a parte de mucosa e cera. A mucosa, como vocês já sabem, as mucosas que existem no nosso organismo, que é a bucal, anal e vaginal. A serosa, então, é uma cera, né, uma pele bem fina, vamos dizer assim, está principalmente envolvendo o pulmão, a cavidade abdominal e o coração. E para cada uma tem os seus nomes. Para o pulmão, pleura; para a cavidade abdominal, peritônio; e para o coração, pericárdio, cardio de coração. Tá? Então aqui está uma pele, né, um corte de pele, onde você está vendo tudo que a pelezinha tem. Tá? Bom, nós temos alguns receptores, né? Esses receptores estão na nossa pele para a gente sentir frio, calor, tato, pressão, para nós nos adaptarmos ao ambiente. Né? Os receptores de Krause é para captar o frio, o de Ruffini, o calor. Né? Vocês podem ir reparando lá no desenho. Os receptores de Merkel, tato e pressão. Né? O Walter e Pacini, que foram, Vater, na verdade, e Pacini, que foram os caras que mais descobriram as coisas aí da pele, uma pressão mais forte assim do que o outro, tá? O de Meissner, o tato e as terminações nervosas servem para a gente sentir, principalmente a dor, um alerta, né? Bom, o tecido epitelial de revestimento ele pode ser de 3 jeitos, tá? Simples, estratificado ou pseudoestratificado. O simples tem uma camada só, é uma camada bem retinha assim, bem linear. E ela está presente principalmente em lugares de passagem das coisas, né? De substâncias, de transporte de sangue, né? De transporte de alimentos, tá? As estratificadas é mais de uma camada, ou seja, estratos ao nome, né? E está muito envolvido com a nossa pele externa. E a pseudoestratificadas, que é uma camada só, mas como elas têm alturas diferentes, isso representa então a impressão delas terem mais de uma camada, tá? Muito bom. Aqui está o exemplo de tecido epitelial conforme os seus números de camadas, tá? E sua forma. Então você tem uma primeira lá que é o plano, né? Um epitélio plano. Do ladinho um epitélio cúbico, um epitélio cilíndrico simples, depois um cilíndrico ciliado, um epitélio só com as células assim, né? E um epitélio com plano estratificado, ó. Então repare, cada lugar, cada função terá seu sistema de revestimento no tecido epitelial. Então aqui você tem quase todos, ó, o pavimentoso, simples, o estratificado e o cúbico simples. Tá? Já vou demonstrar para vocês isso na prática ali, tá? Um de transição, que passa de um lugar para outro, um prismático simples e um cilíndrico pseudo-estratificado. Esse é um corte transversal de uma pele bem grossa, provavelmente de um animal que vive em um lugar muito frio, né? E esse é um tecido epitelial estratificado, e você pode ver que existem várias camadas, tá bom? Aqui é um tecido epitelial estratificado pavimentoso, você pode reparar que existe, parece uma planície ali em cima, né? Um platô, como os cientistas dizem, e aí você tem um tecido epitelial, então, do lábio, né? Porque o lábio ele é grossinho assim para suportar as intempéries, um chá quente, um suco gelado, né?
Aqui você está vendo um pseudoestratificado da traqueia. Reparem que os roxinhos ali são os núcleos e dá a impressão que tem várias camadas, mas na verdade é uma camada de células só. E a traqueia toda assim por causa da limpeza, não pode ir nenhuma impureza para os pulmões, né? E ainda tem os cílios para segurar essas sujeiras aí. Muito bem, o tecido epitelial glandular, ele é separado em três, serve para secretar. E secretar substâncias que serão necessárias ou desnecessárias para nós. Então eu tenho o glandular endócrino, exócrino e anfícrina, que também é chamado de misto. As exócrinas eliminam secreções para fora do corpo ou para fora do tubo digestório. Então é o nosso suor, a nossa saliva, as glândulas sebáceas, tá? As endócrinas eliminam secreções que na verdade são os hormônios e diretamente no sangue. Isso para ajudar a gente a entender o meio ambiente e responder imediatamente, né? Então você tem exemplos como a suprarrenal, por exemplo, e a adrenal, que libera adrenalina e noradrenalina para ou te acelerar ou te acalmar. E as glândulas anfícrinas, que é o pâncreas, na verdade ele faz os dois papéis, ele libera o suco pancreático no intestino, na parte do duodeno, e ele também elimina o glucagon para que retire açúcar do sangue, né? E faz esse equilíbrio trazendo açúcar para dentro e para fora da célula. Muito aqui você está vendo então algumas glândulas, né? Você está vendo glândulas principalmente de órgãos secretores, né? Assim que são formados. Pode ver que as camadas são bem pavimentadas, por isso um tecido epitelial. As glândulas, elas podem ser unicelulares, tá? Pode ver que está bem circuladinho ali, né? Elas podem ser multicelulares, como as exócrinas são. Por isso que o nosso suor mancha boa parte da axila, né? E aqui você está vendo um exemplo, né, de unicelular, pluri e uma pluritubular, né? Essas são as principais no nosso organismo. As glândulas também podem ser classificadas pelo número pela quantidade de eliminação. Então você tem as meróquinas aí, essas merócrinas, elas produzem secreção a qualquer momento. Tipo, não precisa de um tempo para isso. Então, elas necessitaram, elas eliminam. Já as apócrinas, né, elas têm que se recompor. Então, elas eliminam, né, as glândulas mamárias. Aí ela vai ter um tempo. Então, dá para explicar bem porque, assim, ó, as glândulas mamárias, elas, né, vão liberar o leite materno após a gestação. Depois elas meio que, vamos dizer assim, descansam. E as holócrinas, né, elas são glândulas sebáceas e é liberada de tempo em tempo, assim, né? A gente chama de diariamente, tá? Muito bem. Então aqui está um tecido epitelial glandular, né, para você ver um corte verdadeiro, e você está vendo no canto direito lá a glândula do duodeno, tá? Muito bom. Então aqui tem glândulas na hipófise, né, no intestino e na salivar, os três tipos aí, as endócrinas, as exócrinas e as anfícrinas. O tecido conjuntivo, ele vem da mesoderme, tem muita substância intercelular, também chamada de intersticial, que na verdade é a substância entre uma célula e outra. Ele tem vários desempenhos, mas o principal é preenchimento, tá? E a substância intercelular pode ser formada por duas coisas. Uma substância amorfa, assim, sem forma, que tem composição variada, mas principalmente sais minerais, e por fibras. E essas fibras podem ser três: as elásticas, colágenas e reticulares. Bom, aqui está o tecido conjuntivo frouxo, tá? O nome já está dizendo, né? Ele é mais flexível. Então ele tem poucas fibras. E essas fibras principalmente são colágenas e elásticas, tá? As elásticas recebem um nome chamado elastina. São células bem típicas. E esse tecido cartilaginoso, ele tem a função, então, de sustentação, elasticidade e resistência à tração. Bom,
Tecido cartilaginoso você está vendo aqui, ó, né? Então ele também é bem porosinho, assim, ó, ele não é tão lisinho como a gente imagina, né? Quem já teve irmãozinho sabe que a moleirinha lá da cabeça, ela é frágil, assim, então é chamado de condroblasto. Depois vai endurecendo, se tornando crânio, chamado de condroblasto, tá bom? Bom, o tecido ósseo, ele também é um tecido conjuntivo, ele tem um negócio chamado matriz óssea, que é formado por cristais. Ele também tem as células jovens e as células mais velhas. Os teoblastos é a célula jovem e os teócitos e os teoclastos a célula mais velhinha. Eles têm canais, que são chamados canais de Havers. É por aí que saem e entram o sangue produzido, né? Então é um tecido bem vascularizado, ele não é durinho como a gente desenha nos cadernos. Sustentação, proteção e proteção mecânica e reservatório de cálcio são as maiores funções do tecido ósseo. Então aqui você está vendo um osso, veja os canais de Havers ali, ó, né? Ele é bem poroso mesmo. E daí ele tem uma substância também que vai fazer com que proteja ele, né? Que são os periósteos, tá? Muito bom. Aqui tá, ó, osteoblasto, né? É responsável pela construção do tecido ósseo. Então a gente tem que ter uma alimentação bem balanceada. O osteoclasto origina as células do sangue, chamadas de hematopoéticos, e também tem uma reabsorção celular muito grande. E os teócitos são as células mais abundantes, são elas que formam mesmo o osso com as cavidades de Haver, né, com os canais de Haver, tá? Muito bom, galera. E esse é o tecido hematopoético, né? Ele, na verdade, ele é a produção grandiosa de sangue, né? Esse carinha tá dançando aí porque a gente sempre imagina o osso paradinho lá, quietinho, mas na verdade ele é um grande produtor de células sanguíneas. Todas, por sinal, tá? E o tecido hematopoético, ele tá aí, ó. Ele é formado por dois caras. Então você tá vendo a cabecinha do osso lá, que é chamada de epífise, e o corpinho chamado de diáfise. A parte da cabecinha é vermelha, porque tem a medula vermelha, onde são produzidas as hemácias e as plaquetas, tá? Principalmente. E a medula amarela, que é a parte do corpo do osso, produz os leucócitos, principalmente aqueles que vão nos defender. Ó, aqui está uma produção intensa de células sanguíneas, tá? E os tecidos adiposos, também um tecido conjuntivo, que na verdade é uma célula estrutural. Regula, estrutura, tem reserva, protege de choques mecânicos, né? E a célula principal aí são os adipócitos, que são essas bem clarinhas aí, bem redondinhas, tá? E o tecido sanguíneo, né? Que foi produzido pelo tecido hematopoético e ele é formado pelo plasma e pelos elementos figurados. O plasma é 55% da nossa composição do sangue, formado por águas e sais minerais, algumas proteínas, né? E os elementos figurados são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. As hemácias são anucleadas, elas não possuem núcleo, ricas em hemoglobina, que é cheia de ferro, que transporta o O2 e o CO2, né? E aqui você está vendo as plaquetas, que são chamadas de trombócitos, e os leucócitos, que são os nossos defensores, ok? Bom,